Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A Ele a honra, a glória, poder, o domínio agora e por toda a eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como nós desejamos passear por toda a Sagrada Escritura, tudo nela é concorde, tudo nela é uma perfeita comunhão, um congraçamento total dessa palavra eterna, porque nós desejamos um Cristo por inteiro, um Cristo total. Não queremos pegar de forma alguma pedaços de Cristo, nos alimentar de pedaços de Cristo, mas do pão da vida, do pão por inteiro, do corpo e do sangue, alma e divindade, um corpo inteiro. Não queremos pegar uma ideia de Cristo, uma frase de Cristo, porque as frases de Cristo ou as palavras de Cristo são espírito e vida. O que é espírito e vida? É aquilo que você sentindo, que você olhando, que você comungando. Assim como você comunga o corpo, você comunga a palavra. A palavra te leva a comungar o corpo, e o corpo te leva a comungar a palavra, a tomar todos os aspectos desta palavra. É uma única pessoa. Cristo não está dividido. Cristo é uma única pessoa. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, o que eu vos peço. Mas não é uma palavra, alguém que pede, que dá uma ordem humana. É alguém que partilha com você a vida. Quando ele diz, eu sou a verdade, ele não diz, eu estou te ensinando a verdade, eu estou te explicando uma verdade. Ele é a verdade. Quando você se arruma, como diz a Escritura, uma multidão de mestres, no fim dos tempos os homens vão estar sequiosos por mestre. Eu quero um mestre que me ensina isso, que me ouve, que vê falar de alma, de intercessão, de sair do corpo, de visitar não sei o quê. Os homens querem mestres para si. Eles querem novidades. O ser humano é sequioso de novidade. Pode ver qualquer porcaria que aparece, que é uma novidade. Todo mundo fica deslumbrado. Então, o Cristo não ensinou a verdade. Ele é a verdade. A diferença disso é que nós comungamos a palavra e comungamos o corpo. Quem crê na palavra comunga o corpo. Quem se alimenta do corpo comunga a palavra, recebe a palavra. É interessante que lá no Evangelho de Mateus, vejam o capítulo 16, versículo 18. Quando Jesus vai perguntando, o que dizem os homens que eu sou? Você é um profeta, você é um sábio, você é um homem inteligente, um filósofo superior, qualquer coisa que você imaginar. Aí Jesus vai perguntar para Pedro, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho de Deus vivo, Deus presente no meio de nós. Interessante, o próprio Cristo vai bem dizer a Deus, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Quem revelou aquilo foi o próprio Deus. Quando a palavra é dita,
Não é nós que estamos revelando alguma coisa, é o Espírito Santo que, através da palavra, revela alguma coisa aos seus filhos, aqueles que querem crer, que querem conhecer. Tu és Pedro. Agora ele troca o nome de Simão. Você lembra o nome de Sara era Sarai? Como ia tirar o menino dela, trocou para Sara. Abraão era Abrão, como ele ia ter uma descendência, aumentou o nome dele, Abraão. Tudo na Bíblia tem sentido, os nomes são sentidos. João, porque eu pedi a Samuel, porque eu pedi ao Senhor. João, porque é uma graça de Deus. João é o seu nome. Não vai pôr o nome do pai, não. João é o nome dele. Agora ele é João, ele é essa graça de Deus. É esse profeta que vai preparar o caminho do Senhor. E depois ele continua: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ele está falando isso a Pedro. Aí, a gente vai caminhando e vai lá para a leitura do 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Por isso que eu disse, toda a palavra, quem crê na palavra, comunga o corpo. Quem comunga o corpo, comunga a palavra. Ele não acredita na verdade por ser uma verdade. Ele acredita na verdade porque ele comunga a palavra. Ele ama a palavra. Essa palavra é inserida nele. Por isso que Jesus agradece a Deus. Bendito és tu, Simão, filho de João, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Feliz é Simão, filho de Jonas. Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que revelou isso. Não foi lendo a palavra e meditando nela, raciocinando, digo, com razões humanas, com pensamentos humanos, que você descobre a palavra. O próprio Deus revelou a Simão: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Agora você é pedra, sobre ela eu vou edificar a minha igreja. São Paulo vai dizer na 1 Coríntios, capítulo 11, eu vou ler o texto todo porque ele é muito significativo. São Paulo vai dizer: eu recebi do Senhor o que eu vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Isto está, os Coríntios. Você se lembra, ou você já leu, ou lembra, todo o capítulo 6 de São João, falando do pão da vida: é minha carne, é meu sangue, meu corpo é uma verdadeira comida, meu sangue é uma verdadeira bebida. Tudo isso é incessantemente tratado no Evangelho de São João. É um capítulo inteiro, mas aí algumas partes do Evangelho de São João tratando sobre esse pão da vida, o pão que eu darei à minha carne, aquele a quem eu der jamais, a água que eu lhe der jamais ele terá sede, não vai mais precisar vir buscar aqui. Diz isso para a samaritana no poço de Jacó. Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Memória você faz de um morto. Então memória aqui significa o quê? Presença, vida. Eu sou o pão da vida, aquele que
crê em mim tem a vida eterna. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis deste cálice, lembrais a morte do Senhor até que ele venha. Depois, Paulo vai dizer outras palavras de Jesus: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Eu não posso comer um pão e beber um vinho e ser culpado da morte do Senhor. Para ser culpado da morte do Senhor, como ele diz próprio, eu vou beber e comer indignamente o corpo e sangue do Senhor. Se eu não discernir, se eu não distinguir, se eu não souber com certeza que o que eu estou comendo é o corpo do Senhor e o que eu estou bebendo é o sangue do Senhor, eu me torno culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, eu me torno um dos algozes que crucificaram o Senhor, que o mandaram matar e que o crucificaram. Vai continuar no versículo 28. Cada um se examine a si mesmo e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe, sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Uma pessoa não é culpada porque toma vinho, ela não é culpada do sacrifício de Cristo, da morte de Cristo porque toma vinho. Ela não é culpada da morte de Cristo porque come pão. Ou será que Cristo quer lançar, além dos muitos pecados que nós temos, Ele quer inventar mais um para nossa perdição? Deus quer a nossa salvação. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Esta é a razão, olha, ele vai dizer agora, esta é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos e muitos mortos, que come e bebe indignamente sem discernir o corpo do Senhor. Aquele que come e bebe indignamente, vou repetir, ninguém é culpado por tomar da morte do Senhor porque tomou um gole de vinho. Ninguém se torna culpado da morte do Senhor porque comeu um pedaço de pão. Não é pão que eu estou comendo, é o corpo do Senhor. Eu estou discernindo, eu estou distinguindo de qualquer outro alimento que eu possa comer. Não é vinho que eu estou tomando, é o sangue do Senhor. Eu estou distinguindo. Eu não vou confundi-lo com nenhum outro tipo de vinho que eu tomar fora da consagração, fora da nossa reunião, fora da Santa Missa. Eu recebi do Senhor o que eu vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que for traído, isto é o meu corpo que é entregue por vós. Este é o cálice do sangue da nova aliança, selado no meu sangue. Todo aquele que comer ou beber do cálice do Senhor indignamente, nós estamos reunidos para a ceia do Senhor. Por isso, a confissão, eu quero confessar toda a minha inveja, a minha maledicência, o meu mau humor que é fruto do meu egoísmo. Mau humor é fruto de um egoísmo, de você não conseguir as coisas que você quer, não ter ouvido as coisas que você gostaria de ouvir, ser consolado com palavras, isso também é uma vaidade.
Jesus jamais poria um tropeço a mais do que aquele: bem sabeis, bem sei o que há no homem, o que há dentro do homem. Não é preciso que alguém me diga o que há dentro do homem. Eu sou um homem, eu sei o que há dentro de mim, dentro de nós. Quanta podridão há dentro de nós. São Paulo vai dizer: quem nos salvará desse corpo de morte? Sentia todo o tempo corpo de morte, mas sabia que Deus o livraria desse corpo de morte. Essa é a razão porque, olha que precioso isso, come e bebe sem discernir o corpo do Senhor e o sangue do Senhor. Eu sei que aquilo que eu estou comendo é o corpo do Senhor, o que eu estou bebendo é o sangue do Senhor. Aquele que o come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor. Se você toma vinho, o problema é seu. Se você come pão, o problema é seu. Eu como também. Não é disso que Jesus está falando. Você come e bebe sem distinguir o corpo e o sangue do Senhor. Esta é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos. Adoentados e fracos. Por quê? Porque Jesus é o pão da vida. Eu hei de meditar, eu hei de suplicar o Espírito Santo para que cada dia mais eu me alimentando do corpo do Senhor, eu tomando do cálice do sangue do Senhor, cada dia eu seja restaurado pela força do próprio Espírito que há em mim, pela presença do corpo e sangue do Senhor em mim, na minha vida, no meu corpo. Eu suplico ao Espírito Santo, que entrou em mim pelo corpo e sangue do Senhor, corpo, sangue, alma e divindade, como o define os apóstolos, a Santa Igreja. E esta é a razão porque entre vós há muitos adoentados, muitos fracos e muitos mortos. Quantas pessoas mortas que perderam todo o sentido da vida, eu digo o sentido da fé. Pessoas que vivem a vida por viver, estão mortos, porque jamais ouviram essa palavra, nem do Evangelho de São João a partir do capítulo 6, nem da primeira carta aos Coríntios a partir do capítulo 11, que pronuncia claramente: isso é corpo, você não pode beber indignamente. É por isso a confissão, entendeu? Senhor, eu tive inveja, Senhor, eu cobicei, Senhor, eu roubei, Senhor, eu enganei, eu fui mal nos negócios, eu tirei vantagem nos negócios, eu lesei os meus irmãos nos negócios que eu fiz. Como a Escritura vai dizer, eu vou mexer nas balanças para aumentar o lucro, eu vou diminuir as medidas, aquilo que era 1 litro não é 1 litro mais, eu vou diminuir as medidas, mexer na balança, aumentar o meu lucro. É isso tudo que é morte. Estão morrendo dia a dia, porque não têm discernimento, não querem se alimentar do corpo e do sangue de Jesus. Voltamos lá: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Eu, tu, eles, nós, vós, eles. Todos nós somos pecadores. Admitimos isso todo o tempo, sentimos isso todo o tempo. Então, por isso que nós nos confessamos. A humilhação da confissão, no bom sentido, aquele que se humilha será exaltado. Não, eu tive inveja, eu pequei, eu roubei, eu difamei, eu diminuí as pessoas ao meu redor, eu diminuí o conceito dele para outras pessoas, dela para outras pessoas, eu difamei, tirei a fama de bom homem, de boa mulher que aquela pessoa tinha. Eu pequei, misericórdia, Senhor. Todo aquele que comer indignamente esse pão, você não se torna indigno por comer um pedaço de pão, por beber um pouco de vinho.
Você se torna indigno quando você come sem distinguir que aquilo é corpo e que aquilo é sangue. Vejam, a palavra comunga, a palavra revela a comunhão. A comunhão vai revelando a palavra. Bendito és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, nem o sangue, nem as múltiplas horas que eu passar debruçado sobre a Sagrada Escritura vai me ensinar. Se não for um dom que Deus me concede, que Deus me ama, que Deus me revela, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, o sangue, teu esforço, porque foi o Pai do céu que te revelou isso. Que Deus tenha piedade de todos nós, que o Pai do céu revele cada dia mais para você e para mim essa comunhão que há entre a palavra e o corpo, entre o corpo e a palavra de Deus. Um não vive sem o outro. A palavra dá testemunho do corpo e sangue. O corpo e sangue dá testemunho que a palavra é real. Que Jesus possa dizer para você e para mim, em cada dia de nossa vida, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, mas para você, para mim, não foi a carne e o sangue que te revelou isso, não foi o teu estudo, não foi a tua sabedoria, não foi as tuas horas de escritura, não foi os livros de teologia que você leu, mas o próprio Deus que te revelou isso, porque quer te trazer para a vida eterna, quer te trazer para a comunhão que te dá a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, por toda a luz derramada sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.